Que tipo de campanhas costumam ter mais sucesso na Hering? Olha, atualmente a gente tem a nossa campanha de melhores clientes, que ela trabalha como uma frente de fidelização. Então, a gente fala bastante de novidades, de produtos que chegaram na loja, e aí ela se destaca bastante. A gente tem a nossa campanha de aniversário também, que ela sempre aparece no top 10. E a gente também criou uma campanha que a gente tem uma diversidade muito grande de lojas, uma diversidade muito grande de taxa de identificação por loja, né? E uma diferença até regional, né? Às vezes, sei lá, aqui em São Paulo é muito mais fácil você ter identificação do que numa cidade lá no interior, e aí fica muito mais difícil. E aí a gente percebeu que algumas segmentações nossas não estavam se enquadrando, né? E aí a gente criou uma campanha como se fosse uma varredura dos clientes que não se encaixam nas outras 30 campanhas que a gente tem. E aí aconteceu dessa campanha, né? A gente está com ela no ar faz 2 meses e meio, mais ou menos. Isso, e ela vem se destacando aí nesses últimos 2 meses como uma das campanhas que mais performam. Mas eu acho que, assim, se fosse eleger um top 3, seria melhores clientes, aniversário, e a gente também tem bastante destaque para as campanhas sazonais. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, elas acabam sempre aparecendo ali como no nosso top 3, assim. Historicamente, tem alguma data sazonal onde vocês identificam que tem um aumento nas vendas atribuídas ao Otto? Olha, vou ser bem sincera, a data sazonal, como eu falei há pouco, acaba tendo bastante atribuição, né? Até porque as lojas acabam usando bastante isso como um gatilho de compra. Então é super importante para eles. Então, se eu fosse destacar, seria Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Bem que a gente vai sentir um pouco esse ano, que a gente começou. O cenário do ano passado é bem diferente desse, mas a gente também teve um destaque no ano passado. Dia dos Pais também e Natal. Black a gente sentiu mais ou menos no começo do mês, e aí quando a loja ficou cheia no final do mês, foi um pouco difícil, assim, eles não tiveram tanto atendimento por uma questão de volume. Fluxo de loja, né? Eu ia até trazer isso, que a gente usou como estratégia adiantar algumas campanhas, justamente porque quando chega na data, a loja não consegue fazer o atendimento. E aí, quando não tem o atendimento, não tem atribuição via Otto, né? Então, não, total. É super importante trazer antes para que a loja consiga trabalhar antes do cliente ir na loja, a loja está lotada. Então, né, trazer sempre esse adiantamento. E a gente começou a subir antes. Então, por exemplo, Dia dos Namorados, a gente já tinha subido na Otto para que a loja, né, falasse, olha, a gente está começando a campanha a partir de amanhã, ou a partir daqui, data X, venha na loja, justamente por causa dessa janela de conversão. Usar o Otto para avisar, né, Dai? Eu lembro que vocês usaram isso muito bem, assim, para avisar a chegada da Black Friday. E também, né, o Otto, apesar que ali no momento de grande fluxo da loja, ele não vai ser usado para envio de mensagens, a gente também consegue usar, por exemplo, para cadastrar prospects, né? Tá ali fazendo atualização de cadastro. Então, essa Black Friday aí do ano passado foi um sucesso justamente porque o time Hering conseguiu trabalhar, né, esses passos muito bem. Tem uma média de contatos feitos por dia por cada vendedor. E a quarentena de contato mais saudável para clientes, qual seria? Daí aqui acho que vale compartilhar um pouquinho da visão de vocês Hering, que vocês têm um KPI interno. E aí a Vicky também, se quiser fazer algum contexto também, fica à vontade. Então, até um ponto interessante sobre a média, porque muda muito de loja a loja, né? A realidade de uma loja é bem diferente da outra, até por quantidade de clientes com compra na loja, enfim. Mas a gente tenta seguir um volume ali aceitável. Aí depende da loja, tá, gente? Tem loja que o número é 20 por dia, porque é o número que ela consegue atender. E tem loja que consegue fazer 400, 500 por dia, né? Então, o que a gente pede e tenta seguir aqui são boas práticas,
né? Então, ser cordial, né? Sempre perguntar para a pessoa se pode continuar o assunto, não ser persistente. E aí, até falando de persistência, a gente tem algumas janelas, aí muda por marca, mas a gente está trabalhando uma quarentena de 30 dias de contato após o contato, porque a gente sentiu de 30 a 20 dias, tá, gente? Depende um pouco do período e um pouco da proposta do mês, mas a gente está atualmente com uma janela de 30 dias, porque a gente percebeu que o WhatsApp, ele é um canal premium, ele é um canal de fidelização de cliente. Então, se você ficar falando com meus clientes todos os dias, ele não vai comprar. Aí tem que ver, né, frequência, né, qual é a janela de recompra que você tem da sua marca, né, que faz muita diferença. A gente, dentro da nossa janela, a gente entendeu que 30 dias era o ideal, porque o cliente não compra todo dia comigo, né? Queria que ele viesse todos os meses do ano, eu ia amar. A gente claro, tem o cliente que é outlier, mas a grande maioria, né, não vem toda hora. Então, até pra gente não ser chato, insistente, não aumentar o número de opt-out, evitar bloqueio do WhatsApp, o que for, a gente trabalha com essa quarentena de 30 dias. Que dica ou conselho vocês podem dar para as marcas que possuem receio em deixar a tecnologia na mão do vendedor para esse relacionamento com clientes e optam somente por estratégias automatizadas? Boa pergunta essa aí da Luiz. Então, eu acho que assim, tem bônus e ônus em cada uma das frentes, né? Quando você vai olhar para a tecnologia na mão do vendedor, exige algumas frentes, que é um treinamento, né, mostrar como ele usa a ferramenta, mostrar o valor da ferramenta. Existem alguns passos anteriores e alguns passos que envolvem inclusivamente os gerentes de loja, né? Como que eles também vão dividir isso, como eles vão criar a rotina. E a gente, assim, não tá na receita, não existe uma receita de bolo e a gente não tá na receita perfeita, tá, gente? A gente também tá procurando formas de melhorar isso. O que a gente vê de ganho, assim, e um conselho é justamente isso, é treinar o time e garantir que o vendedor tenha um momento meio Otto ali, um momento que ele vai usar a ferramenta e esteja ali dentro, né, do dia a dia dele. Para as opções que são automatizadas, por exemplo, se eu usar um Salesforce ou alguma ferramenta que manda o WhatsApp ali, ele facilita, né, em frentes no sentido de você conseguir automatizar processos, robotizar, né? Por exemplo, às vezes você está ali numa chamada, ele consegue colocar um menu e aí você, pelo menu, a pessoa vai usando. Só que eu sinto que no processo automatizado, ele tem menos essa troca de calor com o vendedor. Então, depende muito do objetivo da marca. Se o WhatsApp é para empoderar o vendedor, aí eu acho que faz mais sentido uma tecnologia que dá espaço para ele e mostrar ali e conseguir dar uma flexibilidade ali para a loja. Agora, essa estratégia, ela está dentro como se fosse um canal de e-mail, um canal de... E aí depende também, né? Porque você pode automatizar e no final do seu processo automático ter um processo humano. Mas vai depender muito do porquê, né? Do porquê que você está fazendo isso. Para a gente fez muito sentido colocar o processo não automático, e a gente até tem, tá, gente, processos automáticos, mas aí tá dentro do saque, tá? A gente viu ali pela demanda, não dá para ficar ali, então precisa ter dentro do saque um menu para escolher e ajudar o time do saque a atuar. Mas para a venda, a gente percebeu que o vendedor ele se sentia melhor ali, né? Porque ele consegue ver. E a gente conseguia ter essa troca um pouco mais rápida e um pouco mais humana mesmo, de feeling, que às vezes o processo automático não tem, eu tô falando de moda, então às vezes a pessoa fala assim, eu quero uma jaqueta preta que eu, sei lá, gostei, amei, aí acabou o estoque. Aí o vendedor consegue falar, putz, eu tenho uma jaqueta que ela é azul marinho, ela é quase preta, será que não serve? Então, essa troca no processo automático a gente não consegue criar, né? Então, vai depender muito do objetivo final que vocês gostariam de criar nessa frente ali. Foi difícil engajar os vendedores das lojas para utilizarem a ferramenta? Foi.
Não vou mentir, foi difícil, mas, como eu falei, a gente criou workshops, treinamentos, mostrou valor, e hoje algumas lojas têm metas de vendas via WhatsApp, então a gente atrelou isso também. Então, acaba fazendo parte do dia a dia do vendedor, porque está atrelado. Ele já tem várias metas, gente, é só mais uma. Então, e aí a gente criou mecanismos para que ficasse um pouco mais fácil. Igual a gente estava falando ali do volume de recomendações diárias para o vendedor, a gente percebeu no começo que a gente não controlava isso muito bem, e isso estava desanimando muito o time, porque ele recebia, sei lá, 5.000 sugestões no dia, e aí ele ia fazer o quê com aquilo? Nada, né? Então a gente percebeu que até o volume de sugestões era muito importante. Então hoje a gente já sobe com um limite. Então, aquela campanha tem 50 por dia. E aí, às vezes, abre um suporte falando assim, tá insuficiente. Aí a gente ama, porque aí eu amplio a quantidade de atendimento que está sendo feito em loja. Mas é bem importante ter essa troca com o vendedor e com gerentes e entender, né? Eles trouxeram, né? Eles abrem o chamado e falam assim, gente, eu não aguento mais receber tanta sugestão, dá para diminuir? E aí é uma troca, a gente foi fazendo aqui até chegar num número em comum que atendesse em todo mundo. Mas no começo não foi tão fácil, porque teve a usabilidade da ferramenta, né? A gente completou um ano agora, mas hoje a gente sente que a loja, às vezes, ela já meio que treina o vendedor ali, o novo vendedor, vem aqui. E aí a gente disponibiliza todo o conteúdo, tem um suporte para justamente engajar, porque se ele não sabe como usar, aí desengaja mais ainda. Quais foram os desafios que vocês tiveram para engajar os franqueados com o uso da plataforma? Eu acho que a gente ainda tem alguns desafios para ampliar a quantidade, mas eu acho que um dos maiores desafios foi mostrar a facilidade de uso da ferramenta. E a gente hoje propôs para alguns, né, fazer um teste. Então, às vezes ele tem 5, 6, mais de 10 lojas, e a gente fala, começa com uma, se você gostar, aí você vai para as outras, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu criar um momento de usabilidade, de experiência, e o que a gente percebeu é que conforme ele vai se sentindo mais seguro do uso, ele vai ampliando. Então, a gente sempre, né, bate ali e fala, olha, é super legal, quer conhecer, a gente mostra como funciona, e também é muita troca, né? Então, por exemplo, às vezes eles falam, putz, isso aqui não tá me atendendo, aí a gente vai lá, corre, junta aqui com o time da OTA e vê o que dá para fazer para construir, para ficar melhor, para ficar mais fácil. Às vezes a gente altera a campanha. Então, nisso, no dia a dia, que acabou sendo convencimento ali, né? Então, e ainda tá sendo, né? Porque eu não tenho 100% das lojas participando da OTA, mas estou a caminho dele. Qual é o principal valor que o franqueado vê ao ter uma ferramenta como o Otto dentro da sua franquia? Então, eu acho que eu vou ficar um pouco repetitiva, mas peço perdão porque realmente eu enxergo que é muito o controle dos números, do dashboard, de ver valor, de entender, controlar ali as lojas, e a gente consegue dar acesso para ele, então ele consegue visualizar as lojas que ele cuida para controlar e olhar os resultados. E eu acho que é também esse movimento de conversão mesmo, dele tá lá com o vendedor, aí o vendedor conversa com a loja, aí depois chega na loja e o feedback dos vendedores, e entender o aumento ali do percentual de vendas do WhatsApp também como uma proposta ali e em números mesmo, né? Então, conforme ele vai vendo que a ferramenta tá ajudando ele a vender, aí esse é o valor, né? Então, assim, no final, quando ele começa a perceber isso, faz bastante diferença, né? Ele utilizar uma ferramenta que dá autonomia para o time dele entrar em contato, e a gente vai dando todo esse mar de opções e possibilidades, criando formas, sei lá, vários textos diferentes, vários anexos, várias imagens, promoções, enfim, para que ele consiga trabalhar e ver isso. Então, é o resultado na mão e o acompanhamento.